Olá, associados e associadas da AMEPA. Estamos começando mais um episódio do AMEPA Pode Mais, o podcast da AMEPA, o nosso local de conversa. Seguindo aqui numa sequência de mulheres incríveis e mulheres que têm uma participação na área jurídica que nos orgulha muito, estou recebendo hoje aqui a Ana Maria, promotora de justiça, presidente da Associação do Ministério Público da ANPEP. Seja bem-vinda, Ana, que eu já conheço há muito tempo. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Eu que fico orgulhosa de ter sido convidada para o Pode Mais, que já é sucesso, né? Eu, inclusive, acompanho, estou sempre lá pelo Instagram da ANPEP, estamos sempre acompanhando, dando nosso like e assistindo. Somos parceiros, né, Ana? Somos. Ana, a gente já trabalhou juntas, então antes de eu começar a fazer perguntas para ti, queria registrar isso aqui aos associados da AMEP, da ANPEP, os promotores de justiça. Trabalhamos juntos em 2004, 2005, ali por Marabá, né? Sim. E hoje, Tupiranga, fizemos eleição em 2006 em Tupiranga. Sim. E hoje estamos, coincidentemente, presidindo as nossas associações e podendo trabalhar mais uma vez juntos, porque é um trabalho comum, né? Verdade, mas para mim, tu sempre foste um juiz que marcou pelo trabalho, pela dedicação e também pela aquela forma dinâmica de trabalhar. Marcou, acho que a eleição que nós tivemos em Tupiranga. 2006. Né? 2006 foi eleição que tu querias entrar na Transamazônica meia-noite, né? Que, graças a Deus nós tivemos que voltar do meio do caminho. Não né? precisou, né? E, Ana, tu ali tinha pouco tempo também, né? Eu entrei em 2004 na magistratura, tu tinha entrado... Eu tinha entrado no início de 2003. 2003. Eu tinha pouco tempo lá. E a tua formatura também, curso de Direito, Sim. Como é que foi? Eu queria que tu começasse aqui essa nossa é. conversa contando essa história. Eu já tinha uma carreira estabelecida, eu tinha 15 anos de gerência de banco. Eu tinha sido do Banco Real quando existia, depois eu fui para o BIC Banco, que era um banco pequeno, mas que era bem interessante trabalhar. Mas tu já eras formado em Direito, não, né? Não, eu tinha uma outra formação e aí, em algum momento da minha carreira, que eu gostava, eu tinha até 14º salário, imagina, no banco que eu trabalhava. Não era ruim desse sentido, né? E muito gostava, eu era muito dedicada a essa área. Mas, em algum momento, eu senti que eu sofri uma discriminação de gênero, porque eu era gerente que eles chamavam de produção e existia um gerente geral. E o gerente geral, em algum momento, foi chamado para outro banco, porque naquela época existia isso de comprar o passe do gerente. Sim. Os gerentes que eram mais famosos, acabavam se destacando, eles eram levados para outros bancos e recebiam uma luva. E nesse tempo que o gerente foi para outro banco, eu fiquei como gerente geral. E fiquei 11 meses com muita dedicação, dando o meu melhor, achando que eu ia ser promovida. E quando chegou na hora, eu não fui. E isso me causou uma grande decepção, porque naquele instante eu achei que tinha sido problema de gênero. Pode nem ter sido, mas de repente eu que não estava preparada e o banco não me promoveu, mas eu disse, quer saber, eu vou procurar uma outra profissão para mim. E aí eu já estava fazendo o curso de Direito, eu já tinha decidido, eu já estava assim meio pela metade. E era um período que não havia muito essa, né, não estava tão acirrada essa discussão de gênero, né? Era muito velada, né? Não estava, pois é. Eu já vivia num ambiente que era mais masculino, porque o gerente de banco, a maioria era homem, eu era uma das poucas mulheres. Mas aí eu já estava fazendo o curso de Direito pela metade e me formei. Passei para delegado de polícia, antes de estar com o diploma, eu passei aquele curso de 98. 98, sim. Pois é. E aí eu pedi para... Que é um concurso, inclusive, que muita gente migrou ali, né? Ministério Público, Judiciário, que tiveram alguns concursos comuns ali, né? Juntos. Sim, exatamente. Aí eu passei nesse concurso, mas não assumi, até porque a minha colação era 99, em 1999. Na UNAMA, né? Na UNAMA. E aí quando foi em 2000... surgiu o concurso do Ministério Público. Isso. E eu fiz e passei. O concurso do Ministério Público foi no meu último ano de graduação, tanto que eu não fiz. E naquela época não precisava o da magistratura foi final de 2001, né? Não precisava ter os 3 anos. Não precisava ter os 3 anos para poder fazer, né? Pois é. Mas, na verdade, eu estava estudando para o concurso de delegado de Polícia Federal, porque o meu sonho era ser polícia. E... nem ia fazer no Ministério Público, mas surgiu, aí umas colegas não faz, tal, não estou estudando para isso, mas acabou que deu certo. Quando eu assumi o Ministério Público... 2001? Eu assumi em março de 2003. 2003.
Porque demorava. Ficam aguardando aquela... Não tinha verba, enfim. Estás fazendo, então fizeste, na verdade, 22 anos de Ministério Público agora, em 2025. Isso, fiz. E aí, com essa situação de não esperar, eu já tinha começado até para estudar para outro concurso, quando realmente o doutor Geraldo, que agora está se aposentando, ele começou a chamar a nossa turma, uma turma pequena, nós éramos aprovados 38 só. 38 aprovados. Inclusive, alguns já saíram, foram... Eu recordo que tu foste trabalhar um período para Tucumã, né? Orilândia, aquela área, logo no início, né? Minha primeira comarca com a doutora Josineide foi Orilândia do Norte. Orilândia do Norte, eu recordo disso. Que eu estava entrando ali por Marabá, tu trabalhavas por ali. Em 2004, início de 2004, eu já tinha ficado em Marabá 1 ano, trabalhado em Tupiranga, aí eu fui para lá. Quando eu vi o que era Ministério Público, porque até então até hoje ainda é um pouco uma instituição incompreendida, né, que fica meio entre a magistratura, que é milenar, e a polícia, que também e no meio disso, essa novidade... Sim, assim, historicamente falando, é uma instituição que ganhou a independência há muito pouco tempo, né, se considerar 88. E quando eu mesma entendi o que era o Ministério Público, eu nunca mais fiz concurso para nenhum lugar. Eu abandonei a ideia de ser polícia e... Sou 100% feliz na minha profissão. Trabalhaste em Tailândia também, se me recordei agora, era a Operação Arco de Fogo, aquela ação, né, em Tailândia. Aconteceu essa operação. Uma operação importante, né? 2006? Foi 2006. Ali foram descobertas umas fraudes, né? Recordo disso também. Questão dos projetos de manejo e... Acabou. Tu foste titular de Tailândia, saíste Marabá para Tailândia, né? Marabá acho que era substituta, não recordo. Eu era substituta em Marabá e eu tinha trabalhado em Tupiranga, eu fui titular de Tupiranga. Nós tivemos a eleição geral de 2006. E aí eu fui removida para Tailândia. E fiquei lá 1 ano e meio quando eu fui promovida para Itaituba. Eu estava lá, logo depois daquela Operação Arco de Fogo, até acharam que eu saí de lá. Que Tailândia, a primeira em trança, foste promovida, a segunda para Itaituba. Que hoje é a segunda, né, Tailândia? Mas na época não era. Sim. E quando eu saí de lá, logo depois do Arco de Fogo, acharam que, me tiraram. Mas não foi isso, eu fui promovida. Foi promovida. Né? Eu até faço questão, às vezes, a sociedade pensa que tiram a gente de algum lugar. Geralmente, né? Que alguém tirou. Eu sempre faço questão de esclarecer. Não, eu fui promovida, eu não estou sendo tirada, eu estou seguindo minha carreira, né? E Ana, assim, tu sempre foste conhecida no meio como uma promotora bem atuante, né? Com uma participação, assim, sempre em demandas importantes. E, assim, tem na tua carreira que ninguém tira o fato de tu seres a primeira mulher a ter ocupado o grupo de atuação do GAECO, né? O grupo de atuação ao crime organizado, né? Sim, até o momento, em 2021, quando eu fui convidada para ser a coordenadora do GAECO, no Pará não havia tido nenhuma mulher nomeada, e até membro eram poucos. Quando eu cheguei lá, não tinha nenhuma mulher, a equipe anterior não tinha nenhuma mulher. E aí eu aceitei esse desafio, né? No início eu fiquei preocupada. Quanto tempo tu ficaste? Eu fiquei 3 anos lá. 3 anos à frente do GAECO. Intensos anos à frente do GAECO. Como é essa experiência no GAECO? É um trabalho diferenciado no Ministério Público, isso com certeza, né? Olha, eu aprendi a investigar, que é coisa que a gente não aprende em nenhum lugar, né? Porque nós não somos polícia, nem juiz, nem promotor, não tem uma matéria que é investigação criminal. E eu tive que fazer muitos cursos para aprender, porque não só na área do crime, mas na área civil também existe uma investigação. Eu sei que muitos juízes, com o tempo, passam a ser muito experientes e já têm um caminho para chegar às resoluções, mas não é muito fácil, né, de saber. E eu tive que aprender a investigar. A primeira coisa que hoje eu digo que investigar é super difícil. Primeiro, porque o bandido não deixa as provas ali, a nossa mostra. E, segundo, você tem que ter experiência, expertise, tem que ter outros conhecimentos. Não é só você conhecer direito que você vai ser um bom investigador. Não é assim. E são temas muito sensíveis ali, né, também. São temas sensíveis. Pessoas né, com foro por prerrogativa ou que gozam de alguma notoriedade na sociedade também passam geralmente pelo GAECO, né? Além de você ter que entender como funciona a investigação,
procurar suas hipóteses investigativas, você tem que ter paciência para ver todo aquele contexto, para ver os caminhos que você pode seguir, e também a questão jurídica do processo penal, que aí você corre o risco de fazer uma boa investigação e naufragar, porque você não observou, eventualmente, um detalhe ali que E há, assim, diferentemente do dia a dia do promotor na comarca, no GAECO você recebe também algumas vezes delegação para apurações que não são, teoricamente, de primeiro grau também, isso acontece muito, né? Vocês têm uma atividade delegada, né, do procurador-geral, é assim que funciona? Eu recebi 66 delegações do procurador-geral. Ou seja, de investigações que se fosse só promotora de justiça não chegariam, não é isso? Não. Eu recebi essas delegações do procurador-geral atuando por ele, 66 delegações, eu resolvi todas elas, muitas inclusive... E são 66 piques ou 66 procedimentos? 66 procedimentos. Alguns resolveram até com acordo de não persecução penal, com alguns prefeitos, foi resolvido, e outros viraram processos criminais. Pois é, propostas pelo GAECO, né? Não assinados não. Eu recebia como promotora de justiça. Agora, como eu tinha como apoio uma equipe que aprendeu a investigar, porque nós temos lá os nossos investigadores. Hoje o GAECO tem equipe de investigadores. Nós temos 7, hoje em dia eu acho que são mais já, com essa nova, agora com o doutor Torinho, ele ampliou. Acredito que tenha uns 12 que são treinados. Agente de campo, isso, mais ou menos. Agente de campo e que se debruça sobre... Não são promotores de justiça, são investigadores mesmo. Investigadores, nós temos, o GAECO tem. Porque uma pessoa sozinha, um juiz, um promotor, ele não consegue fazer isso. Espécies de laboratórios de análise de dados, vocês têm isso lá. Então, por exemplo, nós temos a quebra do sigilo bancário. Ok, as cargas chegam para o GSI. Tem que ter alguém com expertise para analisar essas cargas, porque não está assim a evidência de abrir. Vocês têm técnicos para isso específico. Técnicos para isso. Técnicos treinados, técnicos que vão se debruçar sobre a movimentação, para ir atrás daquilo que se diz seguir o dinheiro. O rastro do dinheiro, o caminho do dinheiro que se fala, né? Dinheiro. Então, quando a investigação ela envolve, ela é financeira, tem que ter alguém para analisar. Agora, eu digo o detalhe. Ainda que você tenha o técnico, não substitui o promotor que vai também chamar para si, porque... O promotor tem aquela visão também do que é viável ofertar em juízo ou não também, né? Essa é uma visão que o promotor sabe, né? Exatamente. Sabe o momento então, adequado, tem tudo né? isso, na questão das buscas, o cuidado. Nós temos hoje a nossa equipe do GSI, que dava apoio para o GAECO. Que é o Gabinete de Segurança Institucional. É o Grupo de Segurança Institucional. O GSI ele trabalha tanto com a segurança de membros, como ele trabalha também com a segurança institucional, como ele dá apoio numa busca e apreensão, por exemplo, né? Ele que tem... Naquele procedimento que nasce direto no Ministério Público, que vocês vão fazer, isso é muito comum. Nós vamos fazer buscas, eles têm policiais militares treinados. Sabe que nós passamos por uma situação que o prefeito recebeu a gente um tiro, né? Onde foi essa situação? Foi Oriximiná. Oriximiná. Houve troca de tiro? Não. Ele efetuou o disparo? Ele estava armado, né? E disparou no celular dele, deu 3 tiros, a gente não sabia o que era. Enfim, antes de ingressar na casa... Nós estávamos lá quando ele se trancou num quarto e disparou no celular. Disparou e, enfim, foi bem... Tu estavas nessa... Eu estava nessa missão, né? Eu ia nas missões. E a parte... Quer dizer, numa situação dessa, você não sabe se ele está efetuando o disparo contra você, se está eventualmente se suicidando, ou se ele está destruindo alguma coisa. Mas o que salvou a gente ali? Primeiro que a gente filma, né? Tudo. Nós temos a nossa câmera. Então, para qualquer eventual alegação de abuso, nós tínhamos as nossas provas de que foi tudo legal, que era um cumprimento de uma ordem judicial. E também a expertise das pessoas do GSI e do GAECO, porque eles sabem como entrar, eles sabem como chegar. Mas, mesmo assim, a partir daquele evento, foi feita uma reformulação de como atuar, porque você não vai esperar que vai entrar numa casa, seja lá de quem for, e a pessoa não vai resistir. Tem que pensar nesse cenário. Você tem uma ideia, não, uma ordem judicial, o sujeito vai obedecer, não é um sujeito qualquer, não é um bandido, não é...
ele vai aceitar e vai colaborar. A gente viu que não é sempre assim, né? Sempre. Pois é. Então, normalmente, as equipes, quando o sujeito onde se vai ingressar é aquele, vou chamar de bandido tradicional, né? É o assassino, é o não sei o quê. Mais violenta, aquela violência. Aquela coisa. A gente vai esperando isso. Mas quando não é um agente político, Um chamado inclusive, colarinho branco. a gente espera um outro tipo Uma de tranquilidade. uma tranquilidade. Mas já se viu que não é bem assim, porque as pessoas são diferentes, elas reagem de forma diferente, né? Nesse comando do GAEC, tu participavas também não só das investigações de gabinete, digamos, mas no cumprimento em campo, né? Também é um desafio, né? É um desafio, porque, como eu disse, a gente nunca sabe o que vai encontrar ali, né? E a gente tem que ter uma equipe, como é Ministério Público, nós temos que ter uma equipe muito bem treinada para não cometer nenhum tipo de erro que possa vir a ser alegado E aí assim, já é um desafio, né? Mais um dos desafios, acho que você estavas contando a história do banco, aí trabalhavas no banco, aí vieste para o Ministério Público, foste para o GAEC, ser a primeira mulher, e para o associativismo, né? Como é a tua história com o associativismo para chegar à ANPEP, né? Que também não foram muitas mulheres, né? Pelo que tu estavas me falando. Olha, eu sou a terceira mulher a ser presidente da ANPEP. Nós tivemos a famosa Marília Crespo, né, doutora Marília, minha associada querida. Foi procuradora-geral também. Procuradora-geral, um exemplo, uma mulher de muitas virtudes e, enfim... E um nome muito importante para o Ministério Público, né? Importante demais. A nossa saudosa doutora Graça, que ela faleceu, né, infelizmente. O filho dela foi presidente da ANPEP. Sim, meu querido amigo Márcio, né, ele foi presidente da ANPEP. E tu és a terceira mulher, então, depois dessas duas lendas do Ministério Público. Sendo que a doutora Graça, ela ia ser procuradora-geral. Sim, ela foi eleita. Estava eleita, né? E ela morreu, né? Foi muito trágico. Até hoje, a morte dela impacta o Ministério Público do Estado do Pará. Pois é, e aí, para chegar lá, para ser candidata, não sabia se seria eleita, eu fui convidada pelo doutor Torinho, ele me chamou no gabinete dele, disse que gostaria de me indicar. Eu fiquei surpresa, porque eu não tinha sido nunca nem diretora, então era uma novidade para mim. Então, tu relata aqui pra gente que foi um convite, foi um chamado do Torinho. Do Torinho, foi. Aí eu disse, mas Torinho, não sei se eu seria a pessoa Ele, então, presidente da ANPEP, né? Presidente da ANPEP. Se eu seria adequado, eu não tenho uma história, um histórico eu nunca fui nem diretora da ANPEP, nunca, não é que eu não me interessasse. Tu participavas, tinha... Eu participava assim, nunca como diretora, eu fui convidada várias vezes, inclusive, e eu já tinha sido convidada a ser candidata a presidente por um procurador-geral anterior, e eu não aceitei porque não me interessava, não tinha. Aí o Torinho disse, não, Ana, olha, nós fizemos uma pesquisa, até hoje ele não me disse onde foi feita essa pesquisa, e nós chegamos à conclusão que o teu nome é um nome que circula como bem aceito na nossa classe. É um nome leve, é o nome de uma pessoa que tem credibilidade. Eu disse, olha, se os meus colegas estão dizendo isso de mim, não serei eu que vou dizer diferente. Vou aceitar esse chamado e ver se eleita for, como de fato fui, vou dar o meu melhor. Nessa caminhada, assim, que tem, digamos, a atuação específica da promotoria, né, com diversas demandas, você tem a atuação do GAECO, que é especializada, uma experiência com certeza, né, bem diferente, e tem esse momento do associativismo. O que é que tu destacarias assim, de diferente e de mais desafiador nessas atividades? Né? Olha, o fato do associativismo é o mais, sem sombra de dúvida, é o mais desafiador. O que tu destacaria? Porque você ser GAECO, você acaba sendo promotor de justiça também. Você está fazendo o que você sempre fez. Né? Sim. Um pouco diferente, um pouco mais complexo, ok. Mas você ser presidente de uma associação classista como a nossa, que é diferenciada, não estou minimizando as outras de forma alguma, mas de pessoas que estão acostumadas com o direito, que discutem o direito, que sabem os seus direitos, que sabem sua importância no mundo, ela acaba sendo o maior desafio que eu pensei já na minha vida. Carreira. Eu que troquei de carreira, assim, no meio da minha vida,
A ANPEP tem sido, então... A ANPEP tem sido esse maior desafio. E é diário. É diário, e esse diário inclui final de semana, porque os associados, eles sim nos procuram nos finais de semana, mas não vou dizer que não esteja gostando. Eu acho que eu estou aprendendo, eu estou no momento de aprendizado. Hoje eu sei, pela nossa luta que a gente realiza em Brasília, que hoje nós estamos ainda onde estamos, sendo uma instituição relevante, é pela luta classista. Coisa que eu não tinha tanta consciência disso. A importância dessas entidades para as garantias. Das entidades que nós estamos aqui no nosso dia a dia resolvendo um probleminha de um associado, um pedido aqui, um pedido ali, mas a luta maior, aquela luta que se ocorre em Brasília, sim, ela é um diferencial tanto para nós, Ministério Público, como para mais. Pois é, a ANPEP e a MEPA, eles têm assim, uma plataforma muito similar em algumas lutas, né? Sim. O do Ministério Público, eu pude observar alguns discursos teus dessas solenidades que nós vamos, no encontro que vocês fizeram já sobre a COP. Há, digamos, um plus dessa defesa da não diminuição do Ministério Público, da legitimidade do Ministério Público na defesa da ordem democrática. Esse é um plus da luta de vocês na atividade classista, né? Olha, eu considero uma das mais importantes, porque se você for observar ao longo dos últimos anos, dos últimos 15 anos, 20 anos, sempre nós temos verificado legislações, arguições... Lei da mordaça. Que vem diminuir a nossa atuação, ou vem colocar um temor que faz com que o membro do Ministério Público se sinta até coagido a não agir como ele deveria, não trabalhar, ficar numa acomodação, diminuir o papel do Ministério Público. Essa questão, por exemplo, que o tempo todo bate na tecla contra a nossa investigação. Por que incomoda tanto a investigação? O poder investigatório do Ministério Público. Por que incomoda tanto ao ponto de tantas pessoas... E tu tens feito uma participação muito considerável em Brasília, né? Tens feito pautas muito importantes lá. Tu consideras esses dois temas, acho que estão ali na beira de ser... Um é a derrubada do veto do risco de vida, né? E o outro, a valorização do tempo de carreira, que nós chamamos de VTM, né? Mas vai englobar o Ministério Público. Como lutas ali que são o mais forte desse momento. Como é que tu enxerga esse movimento em Brasília, especificamente? Olha, o movimento em relação à questão do veto está muito forte, inclusive ia ser votado o movimento não só da CONAMP, como também da ANB e outras entidades classistas conseguiram, né, segurar. Sim. E está, neste momento, assim, ao longo desse tempo, nós estamos o tempo todo visitando, explicando aos parlamentares a importância da derrubada desse veto. É um trabalho que é diário, Para quem eventualmente esteja vendo o podcast e não saiba do que a gente está falando aqui, para a carreira do Ministério Público e do Judiciário, não há, por incrível que pareça, uma consideração do risco de vida, né? Isso. Nós que estamos ali, o Ministério Público pede, a Justiça decreta prisões de pessoas e nós não somos considerados atividade de risco que gera uma série de circunstâncias, inclusive para os nossos familiares, eventualmente, né? Se houver risco de vida, reconhecimento das ameaças que nós sofremos, né? Isso está pendente de apreciação pelo Congresso Nacional, né? Olha, eu acho que por conta, não que o fato de ter a legislação vai ser esse ponto que vai mudar a nossa forma de atuação. Vai trazer uma proteção maior, né? Mas, se você observar, nós, promotores de justiça, juízes, nós levamos uma vida bastante comedida, né? Ninguém se expõe assim, salvo assim. É inerente à atividade de você não se expor, né? Por que isso? Porque, lógico que nós corremos risco de vida, principalmente quem atua no criminal. Sim. Ou o criminal, que é o mais evidente, mas também existe a própria muito grande. Os casos que nós temos, às vezes, de ameaça, pelo menos na magistratura, derivaram de causas cíveis, né? De invasão do patrimônio de uma pessoa numa divisão, né? No Pará, os casos que nós tivemos, juiz que foi alvejado com disparo de arma de fogo numa causa civil em do Eliseu, né? Não era uma causa criminal, era uma divisão de bens lá que estava sendo feito, salvo engano, não sei se era um inventário, se era um processo de família, mas foi o que gerou.
Ou seja, é uma atividade predominantemente de risco, Com né? certeza. E você vê um modo de vida diferente de promotores e juízes. É porque cada um tem consciência que você ali é um alvo. E a outra discussão que tramita no Congresso, que também é fundamental, é o reconhecimento do tempo de serviço, né? Da valorização do tempo de magistratura, ou valorização do tempo de carreira, que é o VTM, né? Se você fica 30 anos de carreira, isso não vai ser reconhecido, não é verdade? E é o que tem feito, assim, pelo menos na magistratura acontece, não sei se no Ministério Público tem acontecido isso, perder quadros consideráveis, né? Há um esvaziamento, né, da carreira por conta de falta de estímulo, né, a essa... Com certeza. É um fenômeno que no Ministério Público ocorre também? Vocês observam isso? Com certeza. Atualmente, nós temos, eu tenho ouvido, né, vários quadros nossos que são promotores de justiça de escola que têm falado: estou só esperando o meu tempo para já me aposentar. Justamente por essa desvalorização que vem, né, sendo... Principalmente aqueles que têm doutorado e que sabem que vão ter uma oportunidade maior em outras áreas, né? Eles vão sair com certeza, porque não tem essa valorização. Mas eu queria tocar num ponto que eu não falei, que eu não sei se os juízes estão sofrendo isso. Os promotores de justiça têm sofrido uma situação de pessoas com problemas neurológicos, problemas mentais. Questão de saúde mental, né? E aí, pessoas que alegam em representações contra membros absurdos. Absurdo, tipo assim, o sujeito disse que o promotor estava criando baiacu para envenenar a família dele. Pois é, agora imagina isso sendo colocado no papel numa representação. O que é que você vai dizer em resposta, né? Esse tipo de situação. Então, também de respeito, pessoas que acho que estão impunes por conta, sei lá, de alguma proteção que você entende, mas chega a tratar de uma forma totalmente sem respeito. Como nós fazemos atendimento ao público, sim, acaba sendo... Assim, tu colocas isso como um incremento aos riscos. Aos riscos, pois é, aos riscos, inclusive, de saúde, da nossa saúde mental. Sim, né? sim, a pressão permanente. Uma pressão o tempo todo, porque você está fazendo atendimento, você pode estar atendendo uma pessoa que tem problema, né, de saúde mental e que depois... só até digamos, um plus em relação à atividade do Ministério Público, porque faz esse atendimento, né, é autor de algumas ações, né, que tem que ter a entrevista direto ali, né? Eles acham, por exemplo, a pessoa achou que o MP tem que entrar com uma ação X em prol dele, mas aquela ação não é viável. Porque não tem documento, que não tem E aí prova. o risco que isso pode ter numa... E aí ele ataca, né, com representações, o Ministério Público, do Ministério Público. A gente tem sofrido muito isso, inclusive ainda é uma situação a ser tratada com a corregedoria, porque a gente vê... Uma questão interna também que chama a atenção da associação. Chama a atenção pelo número de casos, né, que a gente tem que estar atuando, e às vezes até tratando com o próprio colega, para ele também não se sentir desprotegido. Poxa, mas tudo isso está acontecendo comigo. São quantos associados atualmente, Ana? Nós temos 380. 380 associados ANPEP. Aliás, promotores na nós ativa. temos mais 96 que são aposentados. Eu estou falando 380, contando 10 que entram quinta-feira. Ah, já? Esperamos contar com a presença de Vossa Excelência, né, na posse. Estarei lá. Eles vão assumir agora. 380 na ativa, então. Na ativa, e nós temos mais 96 que são Ali, aposentados. 470 e poucos. 70. Desses, nós só temos uma colega que não é associada. Só um? Esses 10 que estão entrando já assinaram o pedido. Já são associados ANPEP. Já entraram com o pedido. Legal, porque é um fortalecimento, né? Eu sempre digo isso também aos associados da ANPEP. Quanto mais, nós temos alguns ainda que estão fora, mas quanto mais associados, se todos estivessem, seria um fortalecimento perfeito, né? O convite para a posse, eu sei que é do Procurador-Geral de Justiça, né? Só estou relembrando, mas tem também o convite para o jantar. Legal, já aproveito para convidar, que vai ter um jantar nesse mesmo dia, dia 10, é uma quinta-feira. Mais 10 promotores de justiça o Pará vai receber, então. Isso. E, Ana, vocês fizeram, eu estive lá também, junto, Ministério Público e ANPEP, né? Que é uma parceria também fundamental acho que para a associação. Vocês fizeram um encontro sobre a COP, né?
Fizemos um congresso. Primeiro com um congresso sobre a COP, né? Isso. Como é que tu enxergas esse movimento? Qual vai ser a participação da ANPEP? Como isso pode agregar aqui a discussão que a gente leva na Amazônia? Olha, nós estamos. O Procurador-Geral determinou a criação de um grupo que está estudando ainda o nosso espaço, porque são 2 espaços na COP, né? Aquele espaço blue e espaço blue. Ah, sim, a vice-governadora esteve aqui, ela meio que explicou mais ou menos como vai funcionar. Então, provavelmente nós vamos estar com algum espaço no green, né? E com atuações diversas, com discussões. Queremos chamar de novo os prefeitos do estado do Pará para verificar qual é a proposta deles de participação, porque eles não podem ser isolados dessa discussão. Sim. A Amazônia tem que ter protagonismo. Então, a ideia é fazer outras reuniões para nós chegarmos na COP com alguma proposta de atuação. Bacana. E, Ana, se nós fôssemos conversar direto aqui, a gente vai ficar não sei quantas horas, são muitos assuntos, mas eu queria, para encerrar aqui, deixar as tuas considerações, claro, mas agradecer a tua vinda, dizer do orgulho de nós termos contato, de ter trabalhado junto e de hoje também estar nessa mesma lida associativa. Dizer que a MEPA aqui tem as portas abertas para o seu trabalho, para a sua atuação. Nós somos parceiros, né, como instituições. E agradecer. Queria que tu fizesse uma apanhada para a gente encerrar essa nossa conversa. Eu que agradeço também. Para mim estar aqui, primeiro estar aqui na MEPA e estar na tua presença, que é um amigo querido, né? E além de amigo, eu admiro muito. Eu tenho dito, né, para as pessoas que eu sou estagiária do Toninho, eu estou aprendendo. Antes, quando eu nem sabia que eu ia ser presidente da ANPEP, eu vi a tua atuação em prol dos teus associados e eu admirei muito, vi a firmeza, conhecimento e a relevância que tem uma associação forte e também um presidente forte, com uma diretoria que o apoia. Isso aí também foi, por incrível que pareça, foi um dos pontos que me incentivou a concorrer e hoje estar aqui como presidente da ANPEP. Então, a ANPEP também é parceira da mesma forma, pela amizade, pelo respeito, por tudo que nos une ao longo das nossas carreiras, que tem praticamente o mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é. Estamos sempre lá de portas abertas. Para a MEPA e também para todos os juízes, né? Nós temos um restaurante que recebe também, né? Estamos lá de portas abertas. Muito obrigada. Obrigado, Ana. E deixar aqui o convite mais uma vez aos associados e associadas, aos membros do Ministério Público afiliados também da ANPEP, para que acompanhem o nosso AMEPA Podcast, o AMEPA Pode Mais, né? O podcast da AMEPA, para que a gente vá evoluindo nos nossos diálogos e possa agregar valor à nossa atividade associativa. Sejam sempre bem-vindos. Até a próxima.